paz, igreja. Amém? Amém. Gostaria de compartilhar uma palavra com os irmãos, que está lá em Lucas 19. Lucas 19. Amém? A palavra do Senhor diz assim: Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade, e ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas, sendo de pequena estatura, não o conseguia, por causa da multidão. Assim que correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passando por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse: Zaqueu, desça depressa, quero ficar em sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. E todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Mas Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres, e se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, porque este filho do homem também é filho de Abraão, pois o filho do homem veio para buscar e salvar o que estava perdido. Senhor Jesus, aqui está a tua palavra. Senhor, de mim nada eu posso, Senhor, falar e entregar. Mas nesse momento, Senhor, que o Teu Espírito Santo, Senhor, conduza, Senhor, a direção deste culto. Pai querido, que a Tua palavra venha ser ministrada, Senhor, aos 4 cantos deste lugar. Pai querido, em nome de Jesus, eu repreendo, Senhor. Pai querido, em nome de Jesus, todo valente, Senhor. Pai querido, em nome de Jesus, todo ladrão que venha arrancar, Senhor, que venha roubar, Senhor, a Tua palavra. Pai querido, em nome de Jesus, que as nossas mentes estejam cativas à Tua palavra. Pai querido, em nome de Jesus, todo impedimento caia por terra. Pai querido, toda sonolência, todo cansaço. Pai querido, nós repreendemos, Senhor, toda apostasia do nosso meio. Pai querido, a Tua palavra, Senhor, ela é viva e eficaz. Pai querido, em nome de Jesus, Senhor, nós sairemos daqui renovados. Nós sairemos daqui, Senhor, cheios do Teu Espírito Santo. Pai querido, em nome de Jesus, nós entregamos o controle deste culto nas Tuas mãos. E que o Senhor seja, Senhor, o único Senhor que seja honrado e adorado neste lugar. Assim nós te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Podemos assentar em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Eu quero começar. Eu acredito que aqui a maioria, né, já ouviu falar sobre Zaqueu. E talvez você possa perguntar: eu já ouvi Zaqueu de todas as formas, mas hoje o que Deus ministrou na minha vida nessa passagem, assim, eu quero compartilhar com os irmãos. A primeira coisa, eu quero que vocês voltem comigo nessa história. E eu pergunto: quem era Zaqueu? Zaqueu, ele era um homem muito conhecido. Ele era um homem que tinha uma vida financeira boa, que tinha um reconhecimento por onde ele passava. Ele era chefe dos publicanos, ou seja, ele não era qualquer pessoa. Zaqueu, com certeza, como hoje, se hoje a gente tem uma vida meio acelerada, eu imagino que Zaqueu, diante da função que ele tinha, ele também tinha uma vida corrida, agitada, tinha que cobrar os impostos das pessoas, né? Com certeza a mente dele era preocupada: quanto vai me render hoje? Quanto vai entrar no meu caixa? O que eu vou ter de lucro? E assim, a gente imagina que Zaqueu tinha uma vida mais ou menos assim. O que ele tinha também? Ele tinha uma vida bem-sucedida, porque a gente entende, quando eu tenho uma vida financeira estabilizada, eu tenho uma vida que não me falta. Vamos supor, eu quero comprar algo. Eu tenho financeiramente um recurso para me comprar. Então, a gente olha para Zaqueu, a gente acha assim: Zaqueu era bem-sucedido, Zaqueu tinha uma posição econômica boa, Zaqueu, ele tinha reconhecimento, ele tinha tudo o que uma pessoa hoje gostaria de ter. Mas a pergunta dessa noite que o Espírito Santo me trouxe nessa passagem é: o que fez Zaqueu ir procurar Jesus? O que faz uma pessoa bem-sucedida, o que faz uma pessoa reconhecida, o que faz uma pessoa que tem uma estabilidade boa procurar Jesus? E a palavra fala que Zaqueu, ele queria ver Jesus. E aí eu paro para pensar: quem seguia Jesus?
existiam 3 tipos de pessoas. Existiam os discípulos, aqueles que realmente queriam aprender com mais de Jesus. Existiam aqueles que estavam ali, ouvindo e colocando em prática os ensinamentos, que são os discípulos. Tinha os curiosos, de plantão, que aí eu falo tudo, no meio de nós a gente tem, acontece um acidente, sai muito curioso ali, não está nem preocupado com a vítima, quer saber o que aconteceu, só quer curiar. Tem esse tipo de pessoas também. E existia aquele tipo de pessoas que seguia Jesus porque precisava de algo de Jesus. Precisava o quê? De um milagre, de uma cura, de uma transformação, precisava de algo sobrenatural. E aqui, nesses 3 padrões, eu encaixo o Zaqueu aonde? Eu encaixo o Zaqueu no meio daquelas pessoas que precisavam de algo. Porque eu vou falar, Zaqueu era muito ocupado para parar o tempo, tudo que ele tinha para fazer, e simplesmente ir ali ver Jesus como um curioso. Eu acredito que Zaqueu, ele tinha algo dentro dele, onde a vida financeira dele não saciava ele. Onde as amizades, o reconhecimento não saciava ele. E Zaqueu já tinha ouvido falar de Jesus, e de repente aquilo que Zaqueu carregava era aquilo que ninguém conseguia ver, ninguém conseguia enxergar. E naquele momento, o que ele faz? Ele fala, não, eu vou de encontro com Jesus, mas tinha algo que impedia Zaqueu de se encontrar com Jesus. Zaqueu, naquele momento, ele faz o quê? Ele ultrapassa todas as suas limitações para ver Jesus. Ele não saiu com a intenção de encontrar, ele saiu com a intenção de ver. Mas a partir do momento que ele se sacrifica, que ele rompe os limites dele, que ele vai ali e quebra realmente aquilo que aprisionava ele, quem sabe uma vergonha, o que vão achar de mim? Eu sou Zaqueu, eu sou o chefe. O que vão pensar? Eu ir atrás de Jesus? Mas Zaqueu, ele não se importou com isso. Zaqueu, ele simplesmente falou, não, eu vou lá. E a palavra fala que ele faz o quê? Por ele ter uma baixa estatura, e outra coisa eu aprendo. Quantas vezes a gente se limita? Nossa, eu não vou participar, do corpo da igreja porque eu sou pecador, ou porque, eu sou o menor da minha casa, porque eu não sei fazer nada. Eu não vou participar porque eu já fiz muita coisa errada. E a palavra fala que Zaqueu, ele não se importou com a sua condição física. Quem sabe para mim também seria uma dificuldade, principalmente, se Zaqueu tivesse medo de altura, como eu subir numa árvore. Mas ele não se importou com isso, ele de repente ele deixa aquela limitação que ele tinha, ele fala, eu vou subir e vou ver Jesus. Zaqueu naquele momento, ele não se importou com o que iriam falar dele, e ele não se importou com o preço que ele iria pagar para ver Jesus. Ele decidiu ver Jesus. E a pergunta que eu faço nessa noite é, o que você tem se sacrificado para ver Jesus? Quais são os limites que você tem quebrado para estar na presença de Jesus? O que você tem rompido para estar aqui? Porque para muitos é muito fácil estar na igreja na quarta, no domingo, na segunda, na terça. Mas será que para você é tão fácil assim? Ou você se deixa se levar pelo cansaço? Mas eu já estou na igreja na segunda, na quarta, então eu não vou. Não, eu já estou na igreja no domingo, eu não preciso ir mais. E de repente eu começo a colocar o quê? As minhas limitações, porque a gente está cansado mesmo, a gente tem outros compromissos. E a gente começa a condicionar estar com Jesus por causa de uma limitação minha. A palavra diz que Zaqueu naquele momento ele não olha para isso. Ele não tira o foco, que era o quê? Ver Jesus. Ele não se importava com o tamanho dele, ele não se importava com a reputação dele. Ele, de repente, ele fala, eu vou lá, eu vou subir, eu vou fazer isso. E a palavra do Senhor fala o quê? Que quando ele sobe naquela figueira, Jesus chegou àquele lugar e olhou para cima e disse, Zaqueu, desça depressa. Será que quando a gente chega na presença de Deus, a gente consegue chamar a atenção do Senhor dessa forma? Ao ponto do Senhor falar assim, Dani, desça Dani, vem aqui, que eu já ouvi, você não precisou nem abrir a sua boca. A sua entrega, ela foi tão profunda, foi tão intensa, que eu já recebi. Vem depressa Dani.
E a resposta, de repente, sai no momento. Você nem precisa abrir a sua boca e a resposta já vem do Senhor. Você não vai precisar nem pedir, o Senhor já vai te entregar. Você vai pensar e o Senhor vai colocar nas tuas mãos. É isso que o Senhor faz. Mas muitas vezes a gente quer que o Senhor faça isso, mas a gente não quer se sacrificar. A gente não está mais no Antigo Testamento, que a gente tem que se sacrificar e tudo mais. Mas a palavra do Senhor, ele fala que aquele que busca o Senhor em espírito e em verdade o encontra. Muitas vezes a gente vem na igreja de culto em culto e a gente não consegue abrir o nosso coração para o Senhor, chamar a atenção do Senhor, fazer uma oração e falar: Senhor, eu estou aqui com o meu pensamento cativo. Eu estou aqui ouvindo a palavra e de repente eu estou distraído com o que vai acontecer amanhã, com a hora que vai terminar o culto, com o que eu tenho que fazer, o que eu tenho que comprar, o que eu tenho que receber. Será que nessa noite o Senhor pode olhar para mim e para você e falar: desça depressa, pode vir aqui que eu já te vi nesse lugar. Eu já vi você, desde o momento que você saiu da tua casa com o coração voltado a vir aqui me adorar, eu já recebi a sua adoração. É isso que o Senhor, Ele quer de nós. O Senhor não quer de nós a gente chegar aqui e começar a adorar. O Senhor quer de nós que a gente já vem com o coração cheio, adorando a Ele. E assim que Zaqueu, ele conseguiu chamar a atenção de Jesus. Outra coisa, quero ficar em sua casa hoje. Será que o Senhor pode olhar para mim, para você nessa noite e falar: eu não vou ficar aqui, eu vou com você. Eu vou com você porque você chamou tanto a minha atenção de uma forma que eu vou com você para sua casa. E sabe aquela necessidade que está lá na sua casa? Sabe aquela resposta que está lá na sua casa que você precisa? Sabe aquela cura que você tanto pediu? Eu vou te entregar hoje. Sabe a libertação que você precisa? Eu vou te entregar hoje. Porque o seu coração não está voltado aos bens materiais. O seu coração agora encontrou que realmente ele estava sentindo falta. O seu coração agora entendeu o porquê que eu te chamei, o porquê que eu te separei. O seu coração agora entendeu o porquê que eu te levantei nesse lugar. E o Senhor, Ele vai com você para a tua casa, meu querido. Não vai ser mais um culto que talvez você fale assim: eu fui na igreja hoje, mas eu fui, voltei. Hoje você vai entender o que Deus quer fazer na tua vida. O Senhor quer te encher de forma para quando você chegar na tua casa, a salvação que você tanto ora vai estar lá. E o Senhor vai profetizar, e o Senhor vai liberar a salvação na tua casa. Não vai ser só uma vista dele te olhar e falar: desce. Ele vai falar: hoje eu quero ir na tua casa, e na tua casa haverá salvação. Aleluia. E no versículo 7 a palavra fala assim: todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. E outra coisa eu aprendo, quando a gente vem para os caminhos do Senhor, o que a gente mais recebe é oposições. É pessoas que olham para você e falam assim: mas você é um ex isso, mas você é aquilo, mas você é um mentiroso, mas você é um traidor, mas você é uma mentirosa, mas você já fez tanta coisa de errado, agora você está dizendo que você é crente, agora você está dizendo que você está indo na igreja. E de repente esses comentários, essas acusações esfria a gente, porque o diabo ele encontra em nós um espaço para quê? Para nos julgar. E é esse momento, a gente sem sabedoria, a gente deixa e ele ganha território. Mas naquele momento, Jesus sabia que Zaqueu não tinha como se defender. Jesus ele fala o que para Zaqueu? Jesus ele fala assim: hoje houve salvação. E Zaqueu ao mesmo tempo ele fala assim: Senhor, ele já reconhece que ele é pecador. Diante da presença de Deus, a gente precisa reconhecer as nossas falhas. A gente precisa reconhecer que a gente não é forte sozinho. A gente precisa pedir ajuda. Essa semana eu recebi uma ministração que falou muito sobre isso. Peça ajuda. Qual é o pecado que tem te aprisionado, que tem me aprisionado? Qual é aquilo que eu tenho guerreado? Quanto tempo e eu não consigo me libertar? Eu preciso reconhecer diante da presença do Pai que eu preciso de uma libertação, que eu preciso de uma intercessão. E Zaqueu naquele momento ele fala: Senhor, se estou dando a metade dos meus bens aos pobres, e se alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Zaqueu ele estava disposto a pagar o preço para viver uma vida com o Senhor. Zaqueu ele estava disposto a voltar e reparar todo o dano que ele tinha feito para servir ao Senhor. E hoje nós vivemos um mundo que a gente não quer renunciar para servir a Cristo.
A gente não quer. A gente quer um evangelho que prega prosperidade. A gente quer um evangelho que prega a salvação. Mas a gente não quer pregar a santidade. Renunciar ao pecado, posicionamento. A gente não quer viver um evangelho onde eu tenho que pedir perdão para o meu irmão se eu ofendi ele. Mas foi ele que causou. Mas eu preciso ir lá e pedir perdão. Que a palavra diz. Se você tem alguma coisa com o teu irmão, vai ali, pede perdão. E depois você vem ofertar. A gente precisa entender que o evangelho que hoje é pregado está muito longe de uma realidade. Eu preciso reconhecer isso. Senhor, eu sou pecador, eu sou falho. Mas, Senhor, eu estou aqui para reparar esse erro. E nesse momento, quando Zaqueu ele reconhece, a palavra do Senhor diz o quê? Que o Senhor, ele fala, hoje houve salvação nessa casa. E aí eu entendo que quando a gente se arrepende, a gente move o céu. Quando eu me arrependo de algo que entristece o coração de Deus. Quando eu me arrependo de algo que vai entristecer o Espírito Santo. A palavra fala que o Senhor, Ele não vai fechar os ouvidos para um coração que é contrito e quebrantado. Ele não resiste. Aquele momento que eu falo, Pai, eu saí da Tua presença. Pai, realmente os meus caminhos estavam tortos. Mas nesse momento eu quero endireitar minhas veredas. Nesse momento, Senhor, eu faço um compromisso com o Senhor. Pai querido, de hoje em diante eu vou ter uma vida em santidade. Eu vou buscar a Tua presença. Pai querido, a partir dessa noite, Senhor, eu vou ter uma aliança contigo. Pai querido, um compromisso, Senhor, de Te adorar, de orar, de buscar a Tua face, de intimidade com Deus. Pai querido, eu sei que quanto tempo eu estou na igreja, mas eu não tenho uma vida alinhada aos propósitos, mas eu entendi que um coração que se arrepende alcança misericórdia. O coração que arrepende dos pecados e deixa essa vida de pecado, de lama, vai alcançar a misericórdia do Senhor. Zaqueu, ele alcançou a salvação para a casa dele, uma atitude dele alcançou toda a família dele, alcançou toda a casa dele. Uma atitude minha alinhada aos céus vai mudar o destino dos meus filhos, do meu esposo, da minha família, das pessoas por onde eu ando, que eu passo. Todas elas vão receber, sabe por quê? Por causa de um posicionamento. Zaqueu, diante de todas as limitações, ele se posicionou. Nós vivemos um mundo que a gente não quer se posicionar. Eu não posso me posicionar na política. Por quê? Porque não, é melhor ficar ali no meio termo. Eu não posso me posicionar na escola, na educação dos meus filhos. Por quê? Não, eu não quero ir contra. E de repente eu tenho levado um evangelho assim, morno. E a palavra de Deus diz o quê? Que quando nós somos mornos, o Senhor está a ponto de vomitar da boca dele. E a gente precisa entender que a gente precisa estar posicionado. Se eu sou cristão, eu sou cristão. Sabe? Quantas vezes, não sei se já aconteceu com você, você já sentiu vergonha de dizer eu sou crente. Ou de andar com a Bíblia, ou dizer eu vou na igreja. Sabe por que a gente tem vergonha? Porque a gente não tem dado testemunho. Porque se eu dou testemunho de onde eu ando, eu tenho orgulho de falar eu sou cristã. Eu sou do ministério tal, eu congrego ali, eu sirvo ao Senhor naquela casa. Quantas vezes nós temos nos escondido por falta de posicionamento? E agora, eu quero falar depois do encontro. Zaqueu, ele tinha uma vida antes de conhecer Jesus. Ele teve uma experiência quando se encontrou com ele. E ele teve um depois. Eu quero ler com os irmãos em Efésios 4, 20. Quem puder abrir a palavra, para a gente... Efésios 4, 20. A palavra diz assim: todavia, não foi isso que vocês aprenderam de Cristo? De fato, vocês ouviram falar dele, e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar. Revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, provenientes de verdade. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo,
pois todos somos membros de um mesmo corpo. Quando vocês ficarem irados, não pequem, apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha. Não se dê lugar ao diabo. O que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo algo de útil com as mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas o que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livre-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria, calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos, compassivos um para com os outros, perdoando-os mutuamente, assim como os perdoou em Cristo. Aleluia. Meus irmãos, essa palavra aqui foi no meu coração. Aqui, a palavra fala o quê? Se você está aprendendo o que Cristo tem para você, você tem que mudar o seu jeito. Como era a Luz Grielli antes de vir para Jesus? Quais eram as minhas ações? O que eu fazia? O que eu falava? Como eu agia? Como eu me vestia? Mudou? Mudou. Teve transformação? Ou eu continuei a mesma pessoa? Não sei se vocês já ouviram falar, não, ser crente igual fulano, Deus me livre. Deus me livre. Vender para crente, Deus me livre. Contar a minha vida para um líder, Deus me livre. E aí eu vou perguntar, esse testemunho é aquilo que Jesus ele nos ensina? E aí eu vou falar, por que existe isso ainda no nosso meio? Porque muitos de nós não estamos dispostos a renunciar à nossa carne. Nós queremos viver uma vida, um evangelho raso, que não me comprometa, que não atrapalhe os meus compromissos, que não me comprometa os meus finais de semana, o meu descanso, a minha família. Eu quero servir a Deus assim na comodidade, porque assim é mais fácil. Mas a palavra fala que precisa haver transformação, precisa ter metanoia, transformação na minha mente, no meu entendimento. Eu preciso naquele momento que alguém precisar de mim, de uma oração, de uma palavra, eu posso estar no maior compromisso que seja, eu vou falar assim, não, a prioridade aqui é ir orar por esse enfermo que está precisando. A minha prioridade agora é orar por esse casal que está precisando. É quando você renuncia à sua própria carne. E a palavra fala assim, você precisa entender que se você está aprendendo com Cristo, você precisa deixar essas coisas. Mas, se você ainda está no velho homem, você continua fazendo as coisas antigas. Como nós estamos nessa caminhada com o Senhor? Temos renunciado? Temos sacrificado? Ou temos vivido um evangelho raso? A palavra fala, deixa a ira, deixa a amargura, deixa a contenda, deixa a difamação, deixa a mentira, deixa a prostituição, aquele que roubava não rouba mais, aquele que caluniava não calunia mais, aquele que adulterava não adultere mais. Isso você prova se você está andando com Cristo quando você muda o seu jeito de agir, quando você muda o jeito de você falar. Não vem dizer que você é crente. Você nem precisa me dizer, as suas atitudes vai dizer quem você é. E muitas vezes, a gente está falando que nós somos cristãos e nós estamos dando um mau testemunho lá fora. Como é que estão as suas contas? Como é que está o seu nome? Está limpo? Ai, Luz, mas meu irmão, eu sei de uma coisa, aquilo que a gente propõe no coração, Deus vai abrir as portas. Porque a palavra do crente é sim, sim, não, não. Como é que está o meu nome? Uma coisa, gente, que antigamente eu tinha, Deus tratou isso comigo. Sempre fui muito corrida e as pessoas disseram, ai, Luz, vai lá em casa, vai lá em casa. Eu falava assim, eu vou lá na sua casa, eu vou lá na sua casa, vou lá na sua casa. E eu nunca ia, e eu sabia que eu não ia na casa da pessoa. E um dia Deus me cobrou.
Porque a minha palavra tem peso. E se eu falo, eu vou estar lá na sua casa, eu vou ter que dar um jeito para ir lá na casa dela. É umas coisas simples, mas que contamina a gente. Daqui a pouco, cadê a minha credibilidade? A Lu só fala, só tem papo. Só tem papo. E isso vai manchar o quê? O nome de quem? De Cristo. Porque eu sou a imagem e semelhança do Senhor. Como é que eu tenho lidado com a mentira? Não, mas é só uma mentirinha. Ninguém nem vai saber. E a palavra fala o quê? Os mentirosos não herdarão o reino dos céus. Não, mas foi só uma situação do acaso. E aí eu vou falar, o mundo espiritual ele é real e ele age por legalidade. A partir do momento que eu fecho as brechas, o diabo ele não tem poder na minha vida. A partir do momento, trazendo aqui a palavra de oferta, que eu começo a dizimar, que eu começo a ofertar, eu fecho uma brecha na minha vida financeira e o devorador, o migrador, o cortador, o devorador não tem acesso à minha vida financeira. Quando o Senhor pede para a gente dizimar e ofertar, o Senhor não está querendo o seu dinheiro, o Senhor está querendo te proteger. O Senhor está querendo abençoar você. E muitas vezes a gente lê a palavra e a gente não entende que isso aqui são direcionamentos para uma vida plena em Deus. O Senhor não quer que você venha para a igreja só por vir. O Senhor sabe que quando você vem aqui, Ele libera uma palavra na tua vida. Ele te ativa. E quando você sai deste lugar, você está pronto para guerrear. Você está pronto para guerrear. Aonde se levantar um gigante contra você, você vai ter a palavra para guerrear e para vencer esse gigante. É para isso que o Senhor te traz aqui, para ativar a tua fé. É para isso que o Senhor te traz aqui, para renovar você quando você está cansado. O Senhor te traz aqui, não é porque Ele quer que você venha e fica 2 horas sentado. É porque Ele quer fazer algo em você, que lá fora você precisa para vencer o maligno. É isso que o Senhor faz conosco. A gente precisa entender a seriedade do tempo que eu tenho com o Senhor. Zaqueu, ele teve um momento com Deus e ele não desperdiçou. A gente precisa aproveitar. Irmão, Tyler, eu estou precisando de você aqui na igreja, você vem. A Tyler vai falar assim, eu estou indo, Lúcia. Eu estou indo, eu vou ir. Sabe por quê? É uma oportunidade que ela tem de ser abençoada. Eu estou aqui, bispa, se precisar, estou aqui. Sabe por quê? Eu sei que quando eu me disponho para o reino, quem está sendo abençoada sou eu. A gente precisa entender que Deus ele não fica devendo nada para ninguém. Tudo aquilo que diante de Deus a gente entrega em oferta. A palavra fala que o Senhor pode fazer prova dele, que se ele não vai abrir a janela dos céus. A gente vive como se Deus fosse o nosso amigo aqui, ó. O nosso pai, a nossa autoridade que falha com a gente. A gente vive como se Deus fosse prometer algo e não fosse cumprir. Não sei, mas parece que ao mesmo tempo que tudo favorece para mim estar firmado, ao mesmo tempo vem uma situação e eu já estou lá embaixo, uma inconstância. Eu não consigo firmar os meus pés. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Quando a gente vive de verdade no altar do Senhor, não tem como a gente viver uma vida de qualquer forma. Eu não consigo mais abrir a minha boca e falar coisa que não me edifica. Eu não consigo mais rir de piada que não vai me trazer coisa alguma. Na verdade, eu não consigo mais me envolver com certas coisas. Você quer fazer um teste? Como você está? Como é você ao lado em lugares de pessoas que não são cristãs? Você quer ter um termômetro? Como está a sua vida espiritual? Como é você? Você cede? Qual é o seu posicionamento? Você tem coragem de falar de Jesus para quem você trabalha? Será que você consegue falar do amor de Cristo para as pessoas que você atende? Será que você consegue falar do que Jesus fez na sua vida? Será que você consegue ver alguém na rua parar para orar? Um dia eu estava indo para o discipulado e eu parei, ia no mercado ali na avenida aqui do aeroporto, parei e de repente um cara veio e falou, estou precisando de dinheiro e tal, e Deus falou assim, ora por ele. De repente eu estava no meio de uma calçada, numa avenida movimentada, eu falei, moço, eu vou te abençoar, mas eu quero orar pela tua vida. E ele falou, pode orar por mim. Ele tirou o boné, abaixou a cabeça,
Não sei o que aquele homem fez com o valor que eu dei para ele, mas eu sei de uma coisa, eu ministrei sobre a vida dele. Será que a gente tem dado testemunho por onde a gente tem passado? Ou será que a gente tem negligenciado a nossa fé? É assim que eu sei quem eu sou. Se eu sou crente de verdade ou se eu não sou. É assim que eu sei como se eu estou andando no caminho ou se eu estou afastada no caminho. Se eu estou me misturando com as más companhias ou se eu estou fazendo a diferença por onde eu andar. Não é porque eu sou cristão que agora eu não falo mais com as pessoas, que eu me acho a dona do mundo, não é isso não. Mas agora tem lugar que não me cabe mais. Tem pessoas que não me acrescentam mais. Tem pessoas que ao invés de te aproximar de Deus, ela quer te tirar da presença. Para que fazer isso? Para que agora está na igreja todo dia? Agora está achando que é o santinho. Não é dessa forma. O Senhor quer transformar a nossa vida para as pessoas verem a diferença. Olhar para você e falar o que aconteceu na sua vida. O que você está fazendo. Aonde é a igreja que você está indo. Sabe por quê? Vai olhar para dentro de você e ver uma transformação que antes não viam. Vão ver algo diferente que as pessoas não enxergavam. E agora eles vão pedir para você orar por eles. Vai pedir para você dar uma palavra. Vai pedir um conselho. O que eu faço? Como eu ajo? E assim é a minha caminhada com o Senhor. E talvez você fale, mas eu não tenho dom. Ah, mas eu não sei como orar, não sei como falar. Peça, a palavra fala, peça que Ele vai te dar. Você tem vontade de andar uma vida cristã assim? Você quer o dom? Você quer o dom de língua? Você quer o dom de cura? Que dom você quer? Você quer andar como no Espírito? Peça para o Senhor. Peça para o Senhor que Ele te dá. Peça para o Senhor, Senhor, eu não quero estar na igreja de qualquer forma, Senhor, eu não quero ter uma vida desalinhada, me ajude. Senhor, me ajude, está difícil, Senhor, eu sei que não é fácil, mas me ajude. Eu quero dar testemunho por onde eu passar. Eu quero que as pessoas olhem para mim e vejam a diferença. Quem aqui, né, sabe, eu falo para o Valtoir assim, eu falo, amor, você é um testemunho vivo de quem conhecia o Valtoir antes e quem vê ele hoje. E eu falo, a gente não precisa falar, as pessoas conseguem enxergar. Sabe por que a gente não consegue sustentar uma máscara por muito tempo? Uma hora ou outra escapa alguma coisa, uma hora ou outra. Então, quando a transformação é genuína, existem frutos. E são desses frutos que a gente vive. E o Senhor nessa noite, Ele quer dar uma oportunidade para mim e para você. Não sei como você tem andado até hoje. Eu não sei como você chegou até Jesus. Eu não sei o que te trouxe. Se foi uma enfermidade, se foi uma dificuldade financeira. Eu não sei o que te levou a vir para Jesus. Mas eu sei de uma coisa. Se você realmente entender que a presença dEle transforma, você pode ter uma vida diferente. Não importa o tempo que você está na casa. Não importa o tempo que você tem de convertido. O importante é se você entender essa palavra hoje. A sua vida pode mudar por completo. A sua vida pode ser diferente. Só que essa decisão só depende de mim e de você. A palavra do Senhor diz que Ele está à porta e bate. O Senhor não vai te forçar você a fazer nada. A palavra do Senhor diz aqui que a gente tem que deixar as coisas que entristecem o Espírito Santo. Poxa, se eu sei que isso vai entristecer o Espírito Santo, eu não quero. Senhor, me ajuda a vencer isso, Pai. Senhor, eu confesso diante do Senhor e eu preciso de ajuda. E muitas vezes nós sabemos que aquilo vai entristecer o Espírito Santo e nós fazemos. Nós sabemos que aquele pecado vai nos afastar, vai me esfriar de Deus, a gente faz. A gente precisa ter consciência do que Deus confiou nas nossas mãos. Não, mas eu sou apenas um membro da casa. Eu sou apenas um visitante. Deus já levantou você com um chamado, com um propósito. O Senhor já trouxe você neste lugar porque é algo novo Ele quer fazer na sua vida. O Senhor não vai encher essa igreja só para vir sentar 2 horas de culto e todo mundo ir embora. Existem propósitos para cada um de nós. Chamados pastorais, evangelistas, missionários. Existem pessoas que precisam de você para ouvir a palavra de Jesus. Existem pessoas que precisam olhar para a sua transformação e se posicionar. Poxa, Luz Griele venceu nessa área. Eu também vou vencer.
Minha irmã, eu vou te ajudar, porque a minha fraqueza também era essa. Eu vou te ajudar a você vencer nisso. É para isso que o Senhor nos chamou. E é por isso que Ele confiou em mim e em você uma grande obra. O Senhor confiou em mim e em você uma grande obra. O que é que você tem feito com a confiança que o Senhor colocou nas suas mãos? E aí eu vou falar, quando você recebe um convite para ir em algum lugar, para estar na mesa com alguém, de alguém importante, você fica muito feliz. Poxa, alguém lembrou de mim. Poxa, alguém me convidou para estar na casa dela, para estar nesse aniversário, para estar nessa festa, nessa comunhão. E aí eu vou falar, meu irmão, o Senhor confiou em você algo muito maior. O Senhor confiou em você uma obra. E você precisa estar feliz. Da mesma forma que Zaqueu, ele ficou feliz quando Jesus disse o quê? Desce depressa, Zaqueu, que hoje me convém entrar na tua casa. Quando a gente olha o chamado que Deus colocou nas nossas mãos, a gente tem que se sentir, Senhor, extasiado, obrigada. Eu não merecia, não é por mérito, mas é pela graça. O que eu tenho feito com essa confiança depositada? O que eu tenho feito com esse chamado que Ele tem na minha vida? Existem o quê? Mulheres lá fora precisando de Jesus, crianças lá fora precisando de Jesus, jovens lá fora precisando de Jesus, família sendo destruída precisando de Jesus, doentes em hospitais precisando de Jesus. E o que nós temos feito? Se eu sou cristão e eu não estou tendo fruto e a minha vida continua da mesma forma, eu estou negligenciando. E talvez você pode falar, Luz, mas ainda eu não me sinto preparado. A gente nunca está. Mas o Senhor vai colocar nas tuas mãos tudo o que você precisa, o recurso que você precisa, as pessoas que você precisa, para que a palavra dele seja alcançada. Quantas vezes eu orei e falei, Senhor, eu quero. E Deus me colocou as pessoas que estavam precisando de ajuda. Você não precisa ir atrás de ninguém. Deus vai enviar as pessoas para você. Deus vai enviar os enfermos, Deus vai enviar as famílias, Deus vai enviar as pessoas que precisam de uma palavra. Só que eu tenho que dizer, eu quero. Eu preciso chamar a atenção de Jesus nessa noite. E essa é uma noite que você vai ter liberdade para orar ao Senhor. E se for preciso, você vai falar, Senhor, eu já andei assim, negligenciando a Tua palavra. Quem sabe por causa das minhas limitações, Pai. Porque eu sempre me achei o pequeno demais na minha casa. Quando eu era pequena, a minha mãe falava assim, eu e minha irmã, ela ensinou a profissão para nós duas. E ela falava assim, essa aí não tem jeito, que era eu. Ela investiu tudo o que ela podia na minha irmã mais velha, porque ela levava jeito. Aí adivinha? Quem ficou na profissão, quem ama a profissão, sou eu. Sabe por quê? Deus não vê como o homem vê. Então não espere a aprovação das pessoas. Não espere a perfeição das pessoas que estão do teu lado. Existe um chamado que é de Deus para com você. Não olha para quem está do teu lado. Não olhe quem está na frente. Não olhe quem sabe falar melhor, quem faz melhor. Entenda que se o Senhor te chamou, Ele vai te capacitar para essa obra. E o Senhor vai te dar as ferramentas e recursos e vai te aperfeiçoar para essa obra. Daqui a pouco você está andando, daqui a pouco você está correndo, daqui a pouco você está fazendo, daqui a pouco está fluindo, está frutificando. E você vai falar, meu Deus, é a unção que o Senhor derramou sobre a sua vida. Não é seu esforço, não é sua capacidade, mas é pela graça de Deus. Vai te alcançar. Mas você precisa se posicionar assim como Zaqueu. Entenda que existe transformação a partir do momento que eu me posiciono e eu realmente decido pagar um preço para ver aquele que pode transformar a minha vida. E nessa noite, você pode se colocar em pé.